Olá pessoal, hoje a gente vai ver o desenho técnico com auxílio de computador. Então o software que a gente vai abordar aqui, né, vai ter uma noção, é o AutoCAD 2022, fabricado pela Autodesk, versão Windows, tá? Existem inúmeros outros softwares, né, de auxílio ao desenho técnico, né, projetos, etc. Uns mais automatizados, né, mais inteligentes, vamos dizer assim, do que outros, tá? Mas esse aqui ainda continua sendo um clássico, né? E ele é um software que permite que várias áreas se utilizem dele para fins de desenho técnico, tá? Então, essa aqui é a tela de abertura, primeira vez que vocês entrarem, né, carregarem o software, vocês provavelmente não vão ver, provavelmente não, porque se é a primeira vez, né, não verão essas duas janelas aqui no centro, que são referentes aos desenhos já abertos, já utilizados aqui nos últimos salvos, né, já utilizados no AutoCAD, tá, que vocês têm a opção, então, de retomar, né, clicando em cima deles e seguir o trabalho. Aí aqui nessa área lateral esquerda, né, a gente tem a opção de abrir um desenho novo, semelhante a esse, só que aqui eu tenho como buscar, né, outros arquivos em outros lugares, ou pegar um exemplo, um desenho de exemplo da própria Autodesk, né, e aqui embaixo a opção novo desenho, né, new. Tá? Então, dentre as opções dessa lista, dentro dessa opção, há uma lista de outras opções, né? Que são referentes ao tipo de template que o AutoCAD usa, né? O template, ele é um modelo, um desenho modelo que já traz determinadas configurações, como tamanho de cotas, de folha, uma série de questões assim, tá? De linhas, de layers, que vocês podem criar o de vocês, depois, quando aprenderem os comandos necessários para o desenho, né? Vocês não precisam sempre refazer, né, as mesmas coisas. Por exemplo, se vocês têm o hábito de imprimir o desenho numa folha A1, já com o selo de vocês, com determinadas características, né, da folha, da margem, vocês conseguem fazer a configuração do template de modo que isso venha já automático e vocês não tenham que redesenhar, né? Então essa é uma das grandes máximas aí do AutoCAD, né? Que a gente nunca desenhe duas vezes o mesmo objeto, né? Que a gente tem uma série de ferramentas para que a gente possa copiar, inserir de múltiplas vezes, ou inserir como um bloco, né? Então ou, por exemplo, apresentar em escala maior e menor com referência ao mesmo desenho feito, né, sem fazer uma cópia e diminuir o tamanho, tá? Então a gente vai vendo algumas coisas. Aqui, então, no New, a gente vai escolher dentre as opções que a gente tem, porque a gente não criou um template próprio ainda, né, as opções do próprio AutoCAD, tá? Aqui o mais básico, né, o template padrão é o acad.dwt, tá? Então a gente tem que clicar nesse aqui para começar a nossa aula aqui, né, para que todos os computadores fiquem iguais, né, no caso do pessoal aí que está de desenho técnico, que está aprendendo aqui a primeira vez, né, para não se perder, tá? Então a gente clica aqui em acad.dwt e aí o AutoCAD vai carregar a tela de interface dele, né, para a gente começar, tá? Bom, então aqui nessa tela de interface, né, do AutoCAD, a gente tem uma área escura, né, uma área que aparecerá para vocês quadriculada aí, que traz uma malha, né, que é também chamado de grade, e a gente entende esse espaço como um espaço referente ao sistema mundial de coordenadas, né? Então ele é um espaço praticamente infinito, porque na verdade o AutoCAD traz limites, né, para esse tamanho, mas são limites que eu posso alterar e ampliar, né, caso seja necessário. Então se eu vou trabalhar
com o desenho de uma cidade, um desenho urbano, e os limites que o AutoCAD abriu como padrão forem menores do que eu necessito, eu consigo alterar isso através do comando limites, tá? Então eu vou passar assim, a forma de condução aqui desse nossa abordagem, ela vai ser, como a gente vai trabalhar com 3 aulas apenas, né, para dar essas noções iniciais para o pessoal se virar aí no CAD, eu frequentemente vou fazer parênteses assim no meio da minha fala e trazer alguma dica assim para vocês aprofundarem, tá? Então esse comando, por exemplo, é um caso desses. Eu não vou abordar o comando limites, mas vocês já sabem que existe esse comando e poderão pesquisar, procurar a respeito dele, porque eu comentei, tá? Então eu vou seguir essa lógica, porque aqui o nosso programa de 3 aulas ele é bastante reduzido, mas a gente consegue dar um panorama geral, o caminho das pedras para vocês trabalharem e de quebra aí dando alguma dica pelo caminho, tá? Então, como eu estava dizendo, esse espaço então ele é quase infinito, né? O espaço referente às coordenadas, sistema de coordenadas mundial. Então aqui está nesse ícone do lado aqui, essa figura lateral aqui, né, à direita de vocês, na parte superior, já mostra aqui uma indicação do que eu estou falando. Então aqui tem um norte, sul, né, leste, oeste, e aqui no centro indica que eu estou vendo esse plano cartesiano aqui de coordenadas mundiais aí, globais, né, de cima, né, tô vendo o topo aqui, ó, tá? E aqui embaixo está me mostrando WCS, que é Sistema de Coordenadas Global, tá? Então eu consigo também criar coordenadas pro usuário, tá? E isso me ajuda bastante quando eu for trabalhar com 3D. Então eu posso colocar um sistema de coordenadas em um determinado plano do meu objeto 3D e trabalhar ali mostrando uma tela semelhante a essa, tá? Então é outra dica aí que eu deixo para vocês. Aqui embaixo, ó, mostra o plano de coordenadas cartesiano, então, né, x e y, né, mostra o eixo x e y. Se eu der zoom, esse ícone aqui, esse sistema, esse eixo, né, indicativo, ele se move junto, né, ó, e ele indica, né, aqui tem um eixo verde aqui, mais fraquinho, mas ainda assim diferenciado em relação ao restante da malha, que é o eixo do X, do Y, e em vermelho o eixo do X aqui, tá? Para a minha direita são valores positivos, para a minha esquerda valores negativos, né, de coordenadas, assim como o Y para cima positivo, para baixo negativo. Então o AutoCAD vai trabalhar o tempo todo com endereço de pontos, tá? Ele vai me perguntar, se eu quero fazer uma determinada linha, ele vai me perguntar onde é. E esse onde é eu vou informar através dos pontos X e Y, tá? Outra coisa importante mencionar é que aqui, nesse eixo, também está contido o eixo Z. Ele está acumulado, ele é uma reta aqui, que está sendo vista de cima, né? Então ele aparece enquanto ponto. Mas o AutoCAD geral, esse AutoCAD que a gente está trabalhando aqui, que não é o Lite, né? Existe uma outra versão do AutoCAD, que é o AutoCAD LT, né? Esse aqui, ele é em 3D. Vocês conseguem trabalhar esse espaço tridimensionalmente, elaborando modelos tridimensionais, tá? Então, esse sistema de coordenadas, vocês vão dizer para ele a informação de X, vão usar a vírgula para separar as coordenadas, tá? Então, a vírgula na digitação aí dos pontos, ela somente servirá para informar coordenadas. Quando a gente tiver números decimais, números que são quebrados, né? A gente vai usar ponto, tá? Então, se eu tiver uma medida, eu tenho 10,5 metros, né? Eu vou digitar para o AutoCAD 10,5 porque se eu digitar 10,5, ele vai entender que eu estou dizendo que é 10 para X, 5 para Y, tá? Então, e também, como eu falei, como A o Z aqui, acumulado, se eu não digito uma coordenada para Z, ele entende que é 0, tá? E faz o meu desenho todo com Z no 0, né? Com o desenho todo no chão.
Se eu digito a coordenada de Z, ele aceita também, então ele pode trabalhar com uma coordenada mais alta aí, então para vocês entenderem que isso já está no parâmetro padrão aí, default, né, o básico, tá? Então não precisa fazer nada para transformar o AutoCAD, basta digitar mais uma vírgula e incluir a coordenada Z, tá? Bom, ainda falando da questão do modelo, né? Então aqui esse espaço é tridimensional, né? Eu vou fazer modelos tridimensionais ou representações em 2 dimensões, né? Então, outra coisa importante de falar é que aqui esse espaço ele é chamado justamente de espaço do modelo, que é esse model aqui embaixo, ó, nessa abinha, ó, indica que eu estou nesse espaço de modelagem, tá? Então, e existe um outro espaço no AutoCAD, que é o espaço de impressão, o espaço do papel, que é chamado Paper Space, tá? Como é que eu acesso ele? Eu vou clicar aqui nessas abinhas, ó, tá? Aqui são 2, na verdade indica para mim que eu tenho 2 folhas, 2 pranchas de desenho. Aqui tem um maisinho que indica que eu posso criar outras tantas folhas quantas eu precisar, tá? Então eu vou clicar aqui no Layout 1 e ele vai me mostrar um outro espaço. Vamos chamar isso aqui de uma outra dimensão, tá? Então fui para essa outra dimensão, que é o espaço de impressão, o espaço do papel. Então aqui vocês conseguem perceber que é uma folha, né? E aí vocês também conseguem perceber que ele já traz uma janela aqui, ó, que eu consigo clicar na borda, né? E ela se parece com um retângulo comum de desenho, né? Mas ele não é isso, ele é, na verdade, uma janela, né? Um portal, vamos dizer assim, para outra dimensão que eu mostrei antes, que é do Model Space, tá? Então aqui, ó, vocês vejam que tem um ícone, o ícone mudou, o de X e Y, e aparece um esquadro. O que ele quer dizer aqui? Que aqui é um espaço bidimensional, é um espaço de papel, tá? Então, se eu der 2 cliques nessa janela aqui, eu vou, 2 cliques rapidinho, eu vou entrar nesse portal, né? Vamos falar aqui brincando, né? Nesse espaço, que é uma janela lá para outra dimensão, tá? Então, se eu der zoom aqui, vocês percebem que a malha aumenta e diminui de tamanho, né? Ó, eu estou no espaço que eu estava anteriormente lá no Model. Já aparece aqui, ó, os mesmos ícones, ó, norte, sul, leste, oeste, que estou vendo de topo, tá? Até aqueles ícones de movimentação, aqui como o PAN, ó, por exemplo, aparecem aqui dentro da janela. Então ele reproduz exatamente o que eu tinha lá no Model Space, tá? Então se a gente der 2 cliques fora dessa janela, a gente sai desse modo de modelagem aqui de dentro da janela, passa a estar na forma de desenho no papel, né? Então aqui o zoom já vai o papel inteiro, ó, tá? E eu consigo desenhar aqui, colocar texto, fazer, né, a margem, enfim, configurar o desenho da folha, né, para impressão nessa área, tá? É importante dizer que essa área aqui, ela fica em milímetros, né? O AutoCAD trabalha em milímetros aqui nesse espaço, tá? E aqui dentro, através do zoom, de um tipo de zoom, que é o zoom XP, ou se eu configurar, né, as escalas direitinho, conforme a unidade de desenho que eu estou adotando, conforme a unidade de medida que eu estou adotando para o meu desenho, né, eu consigo, através desse coeficiente de zoom, colocar uma relação de escala, né, entre o meu desenho e a folha, né? Então, por exemplo, se o meu desenho estiver em metros, eu vou dizer para o AutoCAD, através do comando zoom, se eu quiser, por exemplo, imprimir na escala 1:50, que eu quero que a minha unidade de desenho seja colocada aqui no papel correspondendo a 20 unidades do papel, ou seja, 20 milímetros, né? Então, uma unidade do meu desenho que está em metros, ela vai corresponder a 20 milímetros no papel, o que caracteriza, então, a escala 1:50, tá?
Então eu vou explicar isso melhor em uma outra aula, mas é só para a gente já ter o panorama geral de como funcionam esses espaços, né, do AutoCAD. Então esse aqui é o espaço, o ambiente do papel, o Paper Space, e eu vou voltar aqui para o meu espaço do modelo, que é esse espaço escuro, né? E lá dentro do Paper Space eu tenho a possibilidade de entrar, entre aspas, em um portal, né? Que enxerga esse espaço do modelo aqui e no qual eu consigo dar a escala, fazer dar um coeficiente, né, de escala, indicar um coeficiente de escala que vai colocar a proporção do meu zoom, incluindo mais, eu posso colocar mais janelas além daquela que eu mostrei ali que já vem em default, aí vai vir padrão, né, nessa aba aqui de layout, tá? Então, com relação ao desenho, nós vamos estar trabalhando, acessando, né, os comandos aqui nessa parte superior, por exemplo, é uma das formas, não é a única, né? Eu posso digitar o comando aqui nessa linha de baixo também, né? Através de uma tecla de atalho, que geralmente é uma letra, né? Ou a primeira letra do comando ou alguma letra no meio da palavra, se tiver redundância, né? Se houver mais de um comando que comece com a mesma letra, então um deles vai ser com uma letra do meio para ser o atalho, por exemplo, tá? Também tem como eu carregar barras de ferramentas específicas, tá? Mas, em geral, a gente vai usar essa barra de cima aqui. E observem, e essa barra a gente chama de ribbon, né? E observem que tem várias abas aqui, né? Conforme a gente vai clicando, ó, uma infinidade de ferramentas vão aparecendo. Inclusive as 3D Tools aqui, ó, como eu comentei para vocês, né? O AutoCAD é tridimensional, tá? Aqui estão, por exemplo, ferramentas de construção de modelos tridimensionais, tá? Visualização, view, né? Gerenciamento, enfim, tá? Aí ferramentas que a gente pode usar aí para facilitar o nosso fluxo de trabalho, tá? O básico tá aqui no Home, né? A gente aqui no Home, ele vai demorar um pouquinho aqui para carregar umas figuras aqui, aí, tá. E aqui no Home, eu tenho algumas subdivisões também, tá? Então, vocês observem aqui tem uma linha bem fraquinha, bem fininha aqui, ó, vertical, que divide em regiões essa barra aqui superior, tá? Uma dessas regiões aqui, ó, é Draw, né? Onde estão as ferramentas de desenho, né? Aqui tem uma outra que é Modify, que é onde estão as ferramentas que modificam alguma coisa que já está construída na tela, né? Alguma linha, algum objeto, tá? Ferramentas de texto e de dimensionamento, né? De cotagem, de layers, propriedades do desenho, né? Espessura de linha, tipo de linha, né? Então aqui tá, ó, várias opções de espessura de linha, por exemplo, bem como os tipos de linha que a gente tem que carregar, tá? Depois a gente vai explicar também isso. Ó, eu vou clicar aqui no Other, vai abrir uma outra janela e eu vou carregar outros tipos de linhas para dentro do meu desenho, tá? Isso é uma das coisas que quando a gente salva um desenho template, a gente já deixa as linhas que a gente costuma usar, né, nesse desenho para já ficar carregada aqui nessa listinha, tá? Então aqui no Draw, né, cada uma dessas abas, dessas regiões, eu também tenho uma setinha embaixo aqui, ó, observem que tem mais uma seta, tá? Então se eu clicar aqui, ó, aparecem mais ferramentas além daquelas que estão visíveis ali, tá? Então N outras ainda daquele grupo, né? Ó, Modify, aparece mais umas tantas. Annotation também, ó, outras tantas, né? Layers. Então aqui em Draw é onde a gente tem, por exemplo, o comando fazer linha, né? A polilinha, que na verdade é um tipo de linha que vai agrupar, fazer um conjunto, né, de todos os segmentos de reta que eu fizer no desenho que estão conectados, né,
que possuem conexão num vértice, no caso, né? Então ele me faz isso como um conjunto, tá? Único de linhas, enquanto a linha comum ela faz os segmentos independentes. O círculo também, ó, e se eu clico aqui ainda por cima, né? Além de tudo, de ter vários comandos escondidinhos ali, eu ainda tenho mais uma setinha aqui, ó, no próprio comando círculo, por exemplo, tá? E aí quando eu clico aqui, ó, aparecem várias opções de círculo, de formas de fazer o círculo, né? Se eu tenho informação de centro e raio, ou se eu tenho informação de centro e diâmetro, ou 2 pontos, né, que configura, ou 3 pontos, tangente, tá? A mesma coisa para arco, ó, inúmeras formas de construção do arco. A gente vai escolher a que melhor convém, né, ao nosso desenho, em relação à informação que a gente tem disponível, né? Também aqui retângulo também tem a opção de polígono, né? E elipse aberta, né? Com arco elíptico e com elipse fechada, por exemplo. Então sempre vocês fiquem atentos a essa questão das setinhas. Então aqui tem uma setinha, é porque indica que tem um menu escondido, aqui tem mais comandos. Ali no comando mesmo de desenho, ferramenta de desenho ali mesmo, tem uma setinha, clica na setinha. E vai ver que tem outras opções. Se eu parar meu mouse em cima de um comando, ficar quieto com ele parado, ele aparece uma descrição, né, o nome da ferramenta, do comando e a descrição dessa ferramenta, tá? Então, vou começar aqui com o comando linha, para vocês perceberem como vai funcionar aqui na tela. Então, como eu disse para vocês, esse espaço aqui tridimensional, ele funciona através de endereços de pontos, né, de coordenadas que estão em algum lugar no espaço, tá? Eu posso dar um pique na tela, né, que eu vou estar definindo uma coordenada, que são essas que estão aparecendo ali, ó. Especifique primeiro ponto, né? Aí aparece em azul 371.2885. Ali é a coordenada x, né, absoluta, e eu tenho a possibilidade de digitar, né, uma coordenada que eu queira, né, para x, tá? Um valor, né, para x. Aí vou dar o pique na tela. Já mudou aqui as coisas que aparecem penduradas na minha linha, no meu cursor, né? Então agora, ó, passou a ter o comprimento da linha, a linha azul. Não é mais a coordenada x, é o comprimento da linha. E eu também vejo ali, ó, o ângulo que essa linha está fazendo em relação ao eixo x ali, né? Com o eixo x aqui é 0, ó, se eu parar bem certinho, e conforme eu vou movimentando ele vai me mostrando a angulação, ó, tá? Isso significa que é um sistema de entrada de dados dinâmico, tá? Então esse é um dos modos de entrada de dados que é como eu informo o necessário para o AutoCAD desenhar, né? Que é dinâmico, é dessa forma aqui. Então eu vou dizer o comprimento da minha linha e indico a direção dela, ó. Eu quero que ela seja construída para cá, né, a 18 graus ali em relação ao eixo X, e que ela tenha 500 unidades, tá? Então, dou um Enter, ó, construir essa linha. Agora eu vou construir uma para baixo aqui, ó, com essa direção, né, que vai fazer 63 graus em relação ao eixo X, aqui em direção inferior. Vou digitar 300, que indicará o comprimento da minha linha, tá? Vou dar um Enter aqui para encerrar o comando. Então, eu sempre vou informar os dados, né? E vou encerrar o comando dando Enter ou dando ESC, tá? O ESC cancela o comando e o Enter conclui o comando, tá? Que mais? Com relação ao zoom, eu não falei, né? Agora tem um elemento na tela aqui. Vocês podem usar esse botãozinho azul aqui, por exemplo, no meu mouse, que é o scroll, né? Então eu vou rodar esse botãozinho e o zoom aumentará e diminuirá, tá? Posso apertar o zoom, apertar essa bolinha também para baixo e movimentar o mouse, e eu vou estar chamando um comando
que se chama Pan, tá? Se eu apertar a bolinha central aqui do meu mouse, tá? E ele também está disponível aqui do lado, ó, nessa barrinha, tá? Outra coisa, tá aí, posso chamar o comando pelo atalho, né, chamando Z de zoom, e aí nesse caso vai aparecer uma série de opções aqui na barra de comando. A barra de comando também é uma coisa importante de destacar aqui, que é como o AutoCAD conversa com a gente e a gente com ele, tá? Então a gente quando digita, ainda que apareçam essas pequenas derivações, né, de barra de comando aqui, ó, quando eu clico no comando linha, ó, isso que está aqui, na verdade, também está saindo aqui embaixo, tá? Então, veja que eu chamei o comando linha e ele está dizendo aqui, ó, especifique o primeiro ponto. Ele está falando comigo, né? Eu falei com ele, linha. E ele diz assim, tá, me dá o primeiro ponto. Então, eu dou o pique aqui para ele, por exemplo. Aí ele vai me dizer, especifique o próximo ponto ou desfaça, né, o segmento que você tem. Então, ele vai conversando com a gente tem que prestar atenção no que ele está dizendo, tá? Porque às vezes a gente fica boiando ali no quem está começando e não percebe que ele está pedindo alguma coisa e a gente não está informando, tá? Então, outra coisa importante com relação a isso é que às vezes as pessoas que estão começando aí no AutoCAD fecham essa barra aqui, né? Fecham aqui, ó. Não façam isso, tá? Porque é aqui que o AutoCAD fala com vocês. Se vocês fecharem essa barra, ele não vai... Vocês vão precisar dar opções para ele, né? Por exemplo, no círculo, né? Eu vou botar aqui, ó, um ponto, ó. Ele tá me dizendo, ó, que tipo de círculo tu quer, né? Ó, tem opções aqui, ó, 3 pontos, 2 pontos, tangente, né? Ele vai dizer assim, especifique o centro do círculo. Então, eu tenho que ver o que ele está me dizendo, ó. Agora ele está me dizendo, especifique o raio, né? Ó, ou eu posso digitar o D, que está azulzinho aqui, ó, na palavra diâmetro, que está entre colchetes, e ele vai entender que eu quero fazer com a informação de diâmetro ao invés de raio, tá? Então, aqui embaixo, quando tiver com um colchetezinho assim, é a opção que o AutoCAD te dá para tu mudar o que está no parâmetro aqui, original, tá? E quando tiver com aqueles colchetes em V, assim, né, inclinadinhos, ele vai mostrar um valor que foi utilizado anteriormente, tá? Então, é só uma dica aí. Ó, então, vou fazer aqui meu círculo. E a outra coisa que eu estava dizendo, para vocês não fecharem, né? Não fechem. E aqui em cima no ribbon também tem esse problema de fechar, que as pessoas às vezes sumiu o meu desenho, sumiu tudo, né? Aí aqui, ó, tem uma seta branca, ó, que se eu clicar uma vez, ela vai fechar uma parte do ribbon, ó, vai deixar menor, tá? E se eu clicar mais uma vez, vai sumir tudo, vai ficar só os nomes, ó, é uma outra forma de trabalhar, ó. Se eu passo o meu mouse em cima, aparece tudo, né? Tá tudo ali, não sumiu de vez, tá? Que dá um pouco de ganho de espaço aqui, quem precisa, né? Se eu clico mais uma vez, aí sim, não aparece mais nada aqui de figuras, né? Eu vou ter que clicar, né? Não vou... Aí quando eu clico, em cima aparece a barra, tá? Depois ela oculta de novo, tá? Então é outra forma, ó. Eu clico no home, volta a barra, mas ela desaparece, né? Se auto-esconde, tá? E aí, mais uma vez, ele volta pro original da instalação aí, tá? Então, dou essa dica aí, porque às vezes as pessoas fecham, se assustam e aí ficam também preocupadas, não conseguem fazer o trabalho delas. Aqui embaixo, ó, tem mais comandos, mais configurações aqui, ó, tá? Na verdade, aqui não é bem comandos, né? Eles são configurações dentro dos comandos. Então, por exemplo, o orto, né, que faz com que a gente movimente aqui uma linha somente nos eixos ortogonais. Quando tá azul, tá ligado, tá? Quando tá cinza, tá desligado. Então, aqui o azul tá ligado, ó, é o modo grid, que é essa malha que tá aqui embaixo, ó. Eu posso desligar ela, vai ficar um preto vazio aqui sem malha, tá? E posso ligar. Tenho aqui também o Snap Mode, que ele vai fazer o quê? Que o meu AutoCAD, que o meu cursor fique pulando em determinados pontos, né? Então eu posso, ó, ligar também o orto aqui, ó, tá? Modo ortogonal, ó, e ele vai estar pulando em determinados pontos, aí dependendo do meu zoom, né? Porque dependendo da configuração dessa grade, tá? Então aqui
eu tô com uma configuração bem pequena, não vai dar para perceber muito, mas ele fica ajudando a gente a fazer com que as linhas elas pulem, né, dentro dessa malha, né, não percam essa referência de malha. Aqui eu usei o modo orto, ó, ligado, ó, então as linhas ficam totalmente ortogonais, tá? Quando eu fizer um polígono assim, que nem esse que eu fiz aleatório aqui, eu tenho a opção também de fechar através do ponto, do último ponto, né, do endpoint daquele segmento, tá? Ou posso digitar no meu teclado C de close, que está aqui embaixo na linha de comando, ó, especifique o próximo ponto, ou desfaz, se é o undo, que estava ali antes, né, desfazer, na outra linha quando eu mostrei, e agora tem mais uma opção que é close, que eu já tenho segmentos o suficiente para ele entender que pode fechar um polígono. Então eu vou dar esse C, Enter, e ele vai conectar o ponto em que eu estava ao primeiro ponto do polígono que eu estava desenhando, tá? Ainda aqui embaixo, então, vocês têm essas opções, eu não vou entrar em cada uma delas agora, tá? É mais para vocês perceberem que essas configurações aqui, elas ligam e desligam ao clicar, tá? O que mais aqui que eu tinha para comentar com vocês nesse primeiro trecho aí de noções iniciais do AutoCAD? As coordenadas, né? Então, vocês viram agora o modo dinâmico, né, de entrada de dados, comprimento, direção, né? Também tem a forma de dados através das coordenadas direto, vou mostrar para vocês. Então, assim, o AutoCAD tem um modo de coordenadas absolutas, de coordenadas relativas, de coordenadas polares, que é através dos ângulos, né? E também esse modo de entrada de dados dinâmica, que a gente chama de modo dinâmico, né? Que tem uma variável que liga e desliga esse modo, que se chama DIN-Mode, tá? E isso a gente acessa através aqui do teclado, tá? Então a gente vai digitar DIN-Mode, né? DYN Mode, aí com o meu AutoCAD dá uma travada, ele vai mostrar, quando eu digitar 2 ou 3 letras, ele já me mostra umas opções de comando, ó. O DIN-Mode é esse aqui, posso seguir digitando ou clicar ali, tá? Ele é uma variável de sistema que liga e desliga, semelhante a esses comandos de configuração aqui embaixo, ó. Só que ele não tá aqui, tá? Tem que digitar ele, tá? E aí ele tá ligado aqui com o valor de 3, ó. Se eu digitar 0, eu desligo ele, tá? Vou desligar, vou dar Enter. Quando eu desliguei, vou chamar o comando linha de novo. Ó, a minha linha fica sem aquela informação de comprimento e direção, ó, tá? Ele não tá mais daquela forma dinâmica. Agora ele tá pronto para usar as coordenadas absolutas, que são os endereços da minha tela, tá? Então eu vou apagar aqui esses desenhos e vou fazer um quadrado de 10 por 10, que esteja o primeiro ponto no 0,0 absoluto aqui da minha tela, tá? Então eu vou começar chamando o comando line e vou digitar 0 para x, vírgula, 0 para y e dou Enter. Ó, ele pendurou a minha linha lá naquele ícone do eixo cartesiano, ó, no centro dele, tá? Que é justamente o 0, 0, tá? Então quem vai trabalhar com topografia ou georreferenciamento, tem que georreferenciar um desenho, vai acabar usando as coordenadas absolutas, por isso é importante vocês saberem que tem essa variável que desliga, porque senão o AutoCAD ele automatiza a entrada de dados, e agora eu vou explicar para vocês, e faz com que seja a partir de coordenada relativa, tá? Então, absoluta, estou no 0, 0. Vou fazer um quadrado de 10 por 10. Deixa eu dar mais um zoom, vou aproximar aqui. O que eu vou dizer para ele? Vou dizer, AutoCAD, que está me perguntando aqui, ó, qual é o próximo ponto? Vou dizer para ele, AutoCAD, meu próximo ponto, eu quero 10 em X e 0 em Y, tá? Quero andar 10 no X, vírgula, 0 em Y, ó. Tá? Ele me fez uma linha de comprimento 10. Tá? Aqui, ó. Agora, eu quero vir para essa área aqui, né? Então, eu não vou me movimentar em X.
o meu x vai continuar nesse lugar, que esse lugar aqui é o 10, né? Então, é 10 e eu vou andar mais 10 para cima no y. Então, eu vou vir para esse ponto aqui, que é 10 em x, 10 em y. Então, vou lá, eu quero agora o próximo ponto, 10 em x, 10 em y, enter, tá? Usem o enter do teclado, tá? Agora eu vou explicar depois ali o botão da direita do mouse, que eu não falei, tá? Mas já se acostumem a usar no teclado, que eu vou explicar por quê. Agora eu quero andar mais 10. Quem é esse lugar aqui? Ele é 0 em x, 10 em y, né? Então lá vou eu digitar para o AutoCAD que meu próximo ponto vai ser 0 em x, 10 em y. É o endereço, né? Endereço do meu ponto. E aqui eu vou ou usar o close para fechar, ou eu vou usar um endpoint para pegar esse ponto aqui, ó, fica verde ali, ó. Se fica verde, eu sei que está precisamente no último ponto. É outro assunto que eu vou explicar melhor depois. Ou eu digito a coordenada, que é 0,0, né? Então, 0 em x, 0 em y, enter. Ó, fechou. Vou dar um enter para concluir o comando de vez, né? E tá aqui o meu quadrado. Como funciona a coordenada relativa? Essas foram as absolutas, coordenada absoluta. A relativa, ela é relativa ao ponto em que eu estou pendurado no segmento, tá? Então, vou começar de novo com o comando linha. Vou clicar na tela aqui, poderia digitar uma coordenada qualquer, tá? Mas vou clicar aqui perto, aqui, tá? Vou botar aqui, ó, qualquer lugar. Eu nem sei que coordenada é essa, né? Então, se eu não sei também qual vai ser a coordenada que vai me fazer essa linha ter 10 unidades na horizontal, né? Não sei qual é a coordenada. Então, eu vou dizer que eu quero 10 na horizontal aqui em relação a esse ponto que eu tô, tá? E que não quero me movimentar em y em relação a esse ponto. Então, para isso, eu digo para o AutoCAD arroba, eu quero andar 10 em x e não quero andar nada em y. Boto 10,0. Enter. Ó, fiz aqui o meu segmento de reta de 10. Ortogonal, aqui é o ponto, né? É bem certinho alinhado no ponto que eu tinha. Agora eu quero andar 10 para cima. O que eu vou dizer? Que eu quero 10 para cima em relação ao ponto que eu tô aqui agora. Tá? Então, arroba indica coordenada relativa ao ponto que eu estava, né? Arroba, eu quero andar em x nada, quero permanecer aqui, 10 unidades em y. Enter. Ó, lá fui eu, tá? Agora eu quero vir para o meu lado esquerdo. Então, eu vou dizer para ele de novo, arroba, em relação ao ponto que eu tô. AutoCAD, eu quero andar 10 unidades para a esquerda. O que eu digo? Menos 10 em x, 0 em y, porque eu não quero descer nem subir. Enter. Ó, andou. Mesma coisa aqui, ó. Quero descer em y, não quero me movimentar em x. Então, arroba, em relação ao ponto anterior, eu quero 0 para x, menos 10 unidades para y, enter. Fechou o meu quadrado, dou enter de novo. Então, essas foram as coordenadas relativas, tá? O primeiro quadrado fiz com as absolutas e essas com a relativa. Então, eu vou voltar lá para ligar a variável dynMode, para vocês verem o que acontece também com ela ligada. Vou digitar de novo dyn mode, né? Pego ela aqui. Ó, qual é o valor que está válido, né? O que está valendo? Tá 0, que eu tinha desligado, né? Então, vou digitar o valor anterior que estava, que é o 3. E Enter. Ó, então, o dynMode ficou ligado. Se eu chamo o comando agora, já volta aparecendo aquelas coordenadas penduradas ali no meu cursor, ó, tá? E o que acontece com esse comando ligado? Quando eu dou pique na tela, vou desligar o outro aqui para vocês verem, ó, além dessa questão do comprimento e ângulo, ele também entende que a coordenada que eu digitar é relativa ao ponto, tá? Então, eu só consigo usar a coordenada absoluta, se eu precisar, né, em relação, como for georreferenciar, por exemplo,
se eu desligar essa variável, tá? Então, o que ele faz para mim? Ele pega e bota o arroba automático, tá? Então, eu vou dizer para ele que eu quero 10, se eu 10 em x aqui, andar 10 em x e nada em y, eu vou botar para ele, não preciso nem botar o arroba, vou botar 10,0. E ele entende, ele bota um arroba para mim, ó, enter. Olha aqui, ó, observem que aqui, ó, na linha de comando, ó, ele botou arroba 10,10. Não fui eu que botei, foi ele, automático. E isso é bom e ruim. Porque se eu queria digitar uma coordenada sem arroba, se eu queria dizer para ele que era uma coordenada absoluta, ele foi lá e botou um arroba na marra para mim, tá? Então, é importante vocês saberem que isso existe. Para usar a coordenada absoluta agora no AutoCAD, já faz algum tempo, algumas versões, vocês têm que desligar essa variável, senão ele bota esse arroba na marra pra gente, tá? É bom porque se vocês esquecerem do arroba e estiver no modo de entrada dinâmica, ele vai ajudar vocês, tá? Então, agora eu quero subir, não vou fazer o quadrado todo, né? Era só para explicar isso. Vou fazer mais um segmento aqui para vocês verem de novo. Então, aqui, ó, se eu fosse botar a coordenada absoluta, ele ia fazer uma coisa nada a ver com o que eu queria, tá? Então, eu tô aqui, já sei, se eu estiver considerando absoluta, agora eu não sei porque, na verdade, eu não tô pendurado ali, ó, no 0, eu não sei que coordenada é essa aqui, tá? Mas se eu soubesse, eu digitaria a coordenada absoluta e ele ia me fazer uma outra coisa, porque ele ia entender arroba, tá? Então, eu vou de novo ali, posso seguir usando o arroba, não tem problema nenhum, ele deixa, tá? Então, ali eu digitei o arroba, ele já aceitou ali, ó, e agora eu posso dizer que eu quero subir 10 em y, então 0 em x, vírgula, 10 em y, e ele faz bonitinho. Então, eu posso continuar usando o arroba, não tem problema nenhum. Eu aconselho até que vocês façam isso, para que vocês lembrem que quando não é arroba, vocês têm que desligar a variável de sistema, tá? Então, basicamente, assim, para começar a nossa conversa de AutoCAD, eu acho que deu para dar um panorama geral aí, tá, para vocês, de coordenadas, de onde as coisas estão, né, dos ambientes de modelagem e de impressão. E aí, na próxima aula, a gente dá mais uma reforçada aí em mais alguns comandos. Tá bem? Valeu, pessoal! Até mais!